Eu primeiro queria agradecer, eu trouxe isto só para não demorar muito tempo, porque eu queria que isto, mais do que uma apresentação de uma coisa que vai acontecer, fosse já uma primeira sessão, com um bocadinho pelo menos para experimentarmos temos aquilo. projetos em comum aqui com... Claro, é verdade, ainda temos outros que nos vão dar muito trabalho, não é? Queria só, assim, protocolarmente, mas também por amizade, agradecer aqui ao Dr. Diamantino, que em boa hora, quando apresentei a proposta, aceitou também, e achou que ela podia ser interessante como atividade desta biblioteca, que eu sei que tem uma miríade de coisas a acontecer, ainda hoje estão lá crianças nos espaços de leitura, portanto, mas eu acho que isto é importante, e o Dr. Diamantino disse que a Póvoa é uma terra de escritores, é verdade, mas nós precisamos que a Póvoa, que o Conde, que o Porto, que todas as cidades deste país sejam, e ainda não são, infelizmente, uma terra de leitores. Não é? Nós, infelizmente, eu tenho sempre uma teoria, aliás, desde o tempo em que estudava com algumas pessoas que estão aqui, o nosso problema foi nós termos transitado de uma sociedade de pessoas que eram analfabetas para pessoas que passaram a ser primeiro ouvidos de rádio e depois espectadores de televisão. E faltou-nos o tempo e o espaço para sermos alfabetizados e não termos aqueles meios, digamos, a chamar-nos a atenção para crescermos enquanto comunidade, enquanto sociedade de leitores. Temos gente que lê, uns mais que outros. Há outras formas e novas formas de ler agora, mas eu acho que ainda assim é preocupante e é por isso que eu relevo sempre o trabalho das bibliotecas municipais e principalmente, e já vos explicarei aqui neste texto, das bibliotecas que no fundo acolhem as pessoas, que as estimulam, que as ajudam, na verdade, a encontrar os seus caminhos. E eu estou aqui hoje, estou aqui nesta casa, não apenas porque esta proposta que fiz agora para esta leitura foi bem acolhida, mas porque há 30 anos encontrei uma pessoa. E vou-vos ler assim rapidamente só isto aqui. Uma maré, algures nos mares boreais, um pescador apanhou um bacalhau que ficou para a história não pelo tamanho que teria, mas por ter engolido um livro dividido em 3 tratados. Desconheço o gosto literário do bicho e não sei se a Universidade de Cambridge ainda guarda essa obra oferecida ao seu reitor de então. Mas não consigo deixar de imaginar o que teria criado Peter Bruegel, o velho, um pintor, se soubesse desta história quando, em 1557, pintou um quadro muito famoso, se vocês forem pesquisar verão, chamado Peixe Grande como Peixe Pequeno. É uma tela na qual peixes e homens, peixes-pássaro e até homens-peixes, quase todos bacalhaus, por sinal, se banqueteiam, na língua da maré, comendo-se uns aos outros, literalmente. Ao preparar este texto, na sofreguidão de apanhar meia dúzia de linhas com o que viesse à rede na minha pobre biblioteca pessoal, muito pobre comparado com o que vemos aqui, deparei-me com estas duas imagens e não pude deixar de as associar a Manuel Lopes. Homem que, se à vista desarmada, tinha ar de sanapai, as pessoas mais antigas sabem que é o sanapai, um bacalhau pequenino na língua dos nossos pescadores, não é? Um bacalhau miúdo. Ele era, na verdade, como os intelectuais do seu tempo, um insaciável devorador de livros e papéis, bibliófilo com um apetite mais próximo do de um cachalote do que de um vulgar gadídio, um bacalhau, não é? Bibliófago, como aquele da história. E basta olhar para esta casa para saber que era assim. A Manuel Lopes, como ao peixe gigante do quadro de Bruegel, os livros saíam-lhe da boca. Alguns carregados de sal, como muito sal, marítimos, como a Póvoa dos pescadores onde nasceu. Foi assim que ele se me apresentou na Biblioteca Municipal que então dirigia, também dirigiu o museu, na altura, no momento em que eu procurava, pelos livros, cartografar os mundos simbólicos e as superstições dos meus antepassados marianos, para um trabalho na universidade, aliás, realizado com algumas pessoas que estão aqui, ou pelo menos com uma pessoa que está aqui, e perante outras que também aqui vieram em boa ordem. Ele abriu-me páginas e portas, alargou a minha rede e, sobretudo, ancorou-me aqui, à cidade. Ao lembrar-me, sabiamente,
que um cachineiro com costelas poveiras não deveria estudar cachinas sem mergulhar na póvoa, da mesma forma que ele, no magnífico fundo local da sua nossa biblioteca, ignorava fronteiras e estendia para sul os seus terrenos de pesquisa sobre os poveiros. Bem haja a quem mantém e alimenta aquele espaço, o fundo local, ao qual regressei no ano passado para recolher informação para um texto sobre a póvoa de Alariba, abarcando o período entre o tempo de que o filme fala e o tempo em que o filme foi produzido. 50 anos, entre o período antes da grande tragédia de 1892 e 1942, o tempo do filme. Foi um trabalho estimulante que produzi para a Cinemateca Portuguesa e para o livro Última Vaga, com o qual se encerrou um soberbo projeto de digitalização de um século de cinema português do mar. Mais uma vez, e como sempre continuou a acontecer desde a morte de Manuel Lopes, a equipa da biblioteca, e em particular a atual diretora, Lourdes Adriano, foram inexcedíveis no apoio a este trabalho, cujo resultado, eu ia lhe oferecer, mas tenho hoje todo o gosto em oferecer. Pedi à Cinemateca que na altura mandasse mais exemplares, não mandaram. Este é um dos meus, eu hei de arranjar mais alguns, que eu preciso de mais um ou dois pelo menos para não desaparecer. É um livro muito bonito, com alguns textos de vários autores, e temos aí um texto que não é um texto sobre cinema, é um texto sobre a sociedade dessas épocas, a partir de leituras, portanto, de fontes existentes na nossa biblioteca. Foram dias preciosos esses em que regressei a um porto de abrigo. Dias nos quais, diga-se, a ideia deste clube de leitura se começou a definir no horizonte das minhas conversas com a Lourdes. Fazer alguma coisa, o quê? Mexer com os livros e com tanto livro sobre o mar, tanta biblioteca a crescer, aquilo já um bocado das minhas costas, o que fazer com aquilo, não é? Deixem-me confessar-vos que o mar, as leituras sobre o mar ou sobre aqueles que dele vivem, são como um escafandro que me protege de um oceano de estímulos no qual tenho, estou a ser sincero, cada vez mais dificuldade em respirar. Lá embaixo, cercado de água, reencontro-me com o tempo e comigo, através de gente que não existe, no caso da ficção, ou de outros que já não estão cá, no caso das crónicas e de outros escritos mais histórico-documentais. É como escrevia outro jornalista e homem de letras de há 100 anos. Os meus mortos estão cada vez mais vivos. É saudade, mas não é só saudade. Isto vem de muito fundo. Os meus atos são guiados por mãos desaparecidas e a minha convivência é com fantasmas. Descreveu o Raul Brandão em Os Pescadores, viagem pela costa com passagem obrigatória pela Póvoa do Varzim, a dos pescadores recém-repatriados do Brasil, na altura, onde o meu trisavô paterno, o João Ladinho, liderava o salva-vidas, depois de uma passagem, precisamente, que o meu pai aqui vai fazer no fim também, pelo Brasil. Esta é a mesma póvoa que encontramos na pena de um Santos Graça, ou que já emergira também no mar poético de António Nobre. A póvoa que funcionou sempre como uma espécie de metonímia, não é? Sofrida de um mitificado país de marinheiros, circunscrito, na altura, pela sua história, à sua costa, praticamente. Tirando estas viagens transatlânticas, peço desculpa, os papéis voam, mas este país de descobridores que éramos, estava na altura a reencontrar-se daquela viragem de séculos XIX para XX, com a grandeza e dureza das grandes viagens por via da retoma da pesca do bacalhau, nas quais os nossos conterrâneos, como seria de esperar, se tornaram protagonistas. Nos livros também, nas viagens e nos livros, como teremos a oportunidade de ler quando chegarmos a Bernardo Santareno, esse médico e escritor que viajou com o meu avô Abel Coentrão, em 1958, e com mais de 30 dos nossos conterrâneos, cachineiros, faziteiros e poveiros. Eram mais de 30, inspiraram algumas das crónicas, estão inclusivamente por aí, como vamos ter a oportunidade de ler.
Creio que Manuel Lopes gostaria de saber, se tivesse chegado a estes tempos em que nos deixamos aprisionar por outras redes, que é na sua casa que a sua biblioteca, com o ímpeto de uma sua pupila e de um seu jovem amigo leitor, e na companhia também de alguém com quem ele tanto privilegiou, que nos reencontramos com o prazer de nos ver cara a cara e com um livro na mão. Na verdade, isto estava escrito como se eu adivinhasse, não faltam entre os presentes nesta sala pessoas com quem eu tenho gosto, nos casos, ou a vontade, noutros, de tomar um café. E espero que, com o tempo, nestas sessões, reencontremos o prazer da partilha. Também de um café, se quisermos, de um chá, de um biscoito e dos livros. De leituras, de comida, onde e quando nos for possível. Há muitas maneiras de ler o mar. Olhar para ele bastaria, se fôssemos ainda pescadores, como os nossos antepassados, tal amargulhada de palavras e expressões de que eles faziam uso para, em cada momento, lhe fixar o jeito. Mas tendo o tempo e a vida nos atirado à maioria de nós, à maior parte de nós, para a terra, a língua foi perdendo o sal. E ainda que ganhe outros sabores, o nosso imaginário metafórico tornou-se, efetivamente, mais pobre no que a maritimidade diz respeito. Num tempo em que tanto se fala de regresso ao mar e tanto se fala das suas riquezas inexploradas, este clube de leitura Livros de Marear será, espero eu, um espaço no qual exploraremos a riqueza cultural que a nossa relação com os oceanos tem, ao longo dos tempos, gerado. Procurar na rota de livros desta e de outras culturas novas palavras e expressões para ler o mar é uma outra forma de nos tornarmos pescadores. Navegarmos juntos, alimentados pela leitura, é uma forma de, e agora era a última página, isto agora aqui, é uma forma, agora vou repetir, é uma forma de gerarmos comunidade. Obrigado a quem desde já se interessou em fazer parte desta companhia e esperemos que ainda apareça mais gente. Muito obrigado a vocês por estarem aqui e por fazerem parte disto.